Muito bem, então. Dando continuidade, ó, temos agora as condições de alinhamento de 3 pontos. Todo o estudo que a gente fez antes, de coeficiente angular e de inclinação, eles vão servir de base para entender como é que 3 pontos se alinham, né? Como é que eu posso garantir que 3 pontos estão alinhados. Então, primeira coisa, definição. 3 pontos alinhados são chamados de colineares, estão na mesma linha, certo? Existem duas possibilidades para que ocorra o alinhamento. Então, nós vamos estudar um pouquinho aí as duas, tá? Mais profundamente, ó. Primeira possibilidade, pontos que possuem a mesma abscissa, isso quer dizer o quê? Que é a mesma coordenada em x, ou que possuem a mesma ordenada, que é a mesma coordenada em y. Segunda situação, pontos que geram o mesmo coeficiente linear e, consequentemente, o determinante das coordenadas é igual a zero. Então, vamos lá. Primeira situação, pontos que possuem as mesmas abscissas ou ordenadas. Eu fiz um exemplo aqui para mostrar, ó. Se você tiver 3 pontinhos, vamos pôr assim A, B e C, que são esses 3 aqui. Se eles tiverem a mesma coordenada de x, ó, de x não, de y aqui no caso, 2, 2 e 2, eles vão estar alinhados naturalmente. Então, a prova de que esses 3 estão alinhados é ter a mesma coordenada em y, tá? Consequentemente, para x funciona do mesmo jeito, ó. Quando eles têm a mesma coordenada em x, isso significa que eles estão alinhados. Nesse caso aqui, ó, o alinhamento é vertical. E nesse caso aqui, o alinhamento é horizontal. Tudo bem? Então, esses dois casos não há muito o que provar, né? É mais perceber a repetição aí da coordenada x ou da coordenada y no alinhamento dos pontos. A nossa maior dificuldade vai ser entender quando isso não é tão visível assim, né? Quando eu não tenho coordenadas idênticas, como é que eu faço para provar ou para tentar entender se 3 pontos estão alinhados e são colineares? Aí entra a nossa segunda situação. Por isso o estudo de coeficiente angular antes, ó. Segundo, então, pontos que geram o mesmo ângulo de inclinação ou coeficiente angular. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3 pontos que estão alinhados, ó. Ponto A, ponto B, ponto C. O que é interessante observar? A coordenada do x de cada um é diferente, a coordenada de y também é diferente, e isso, mesmo assim sendo diferentes, alinham os pontos. O que é que eles têm em comum? O alfa, ó, a inclinação deles em relação à horizontal, nesse caso aqui, ou nesse caso aqui, também pode ser, né? Nesse aqui, ó, o ângulo de inclinação, é o mesmo. Isso significa, gente, que esses pontos se alinham por conta do coeficiente angular. Só que eu estou visualizando aqui numa ferramenta que me mostra o valor desse ângulo, né? Como que seria, então, se eu não tivesse o desenho deles, né? Não estivesse vendo o ângulo de inclinação, como é que seria para eu provar que esses pontos estão alinhados de uma outra maneira? Tá? De novo, os nossos 3 pontinhos aqui, ó, A, B e C, tá? Coordenadas do A, XA, XB, coordenadas do B, XB, YB, coordenadas do C, XC, YC. De novo, ó, a mesma inclinação, tá? Temos aí de novo o pontinho inclinadinho de 26 graus em relação aqui ao X, mas eu poderia também pegar essa inclinação, que seria aí de coeficiente angular, a inclinação em relação à rotação do eixo X, tá? Como que eu escreveria o coeficiente angular entre o segmento AB, que seria esse pequenininho aqui, ó? Eu pegaria as coordenadas do A, as coordenadas do B e faria lá o coeficiente angular. Me permite mostrar uma coisa antes aqui, ó. Não é uma reta decrescente? Então, quem que eu vou escolher como primeiro ponto, ó? O A, tá? Então, ele seria o nosso x0, y0, esse seria o nosso xy. Na nossa formulinha aqui, ó, esse cara seria o y e o y0, esse aqui o x e esse o x0. Só para você entender a importância da gente adotar um padrão na hora de escolher os pontos, tá bom? Então vamos lá, se eu calculasse o coeficiente angular entre A e B, eu teria essa expressão. Como eu omiti o valor das coordenadas numérico, a gente vai ter uma expressão mesmo com letras, literal, tá? Faço a mesma coisa para BC, ó, calculo o coeficiente angular entre a reta ou segmento de reta BC. Isso vai me dar YC
menos YB. De novo, eu peguei o ponto C como final e o B como inicial. XC menos XB, tá? Por definição, se as tangentes dos ângulos são iguais, se os ângulos são iguais e as tangentes também, o coeficiente angular, consequentemente, é igual, é o mesmo, tá? E aí a gente iguala as duas expressões. Eu vou ter essa expressão igual a essa. Daqui em diante, pessoal, é álgebra, é continha. Então, basicamente, eu tenho, ó, toda essa expressão multiplicada, xc menos xb multiplicado por yb menos ya, xb menos xa multiplicado por yc menos yb. Se eu desenvolver, e desenvolver no sentido aqui mesmo de distribuir, ó, fazer as operações distributivas para todo mundo, e depois isolar para um lado só, igualar tudo a zero, eu vou ter essa expressãozinha aqui, ó. As coordenadas multiplicadas menos as mesmas coordenadas multiplicadas. Eu vou ter a repetição delas, ó. Isso envolve o quê? Envolve um determinante. Eu tenho as coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B, coordenadas do ponto C. XA, YA, XB, YB, XC, YC. Essa segunda, a terceira aqui, ó, essa terceira coluna, ela não vai entrar em consideração agora porque nós estamos trabalhando com pontos em duas dimensões. Entraria aqui se eu tivesse uma terceira dimensão, que seria o Z. Mas por enquanto não, então a gente iguala a 1. Se eu resolver esse determinante, necessariamente ele tem que dar zero se os pontos forem alinhados. Como assim? Por que que a gente pode considerar isso? No determinante, se eu fizer, vai dar zero, né? Então, se eu multiplicar todas as minhas linhas do determinante, eu vou chegar no valor nulo, porque é isso que determina a condição de linearidade entre os pontos. Tudo bem, gente, até aqui? Bom, vamos fazer um exemplo com um número, né? Voltei o nosso exemplo anterior lá, ó, agora com as coordenadas de novo, tá? Então, coordenadas do A, 2 e 4, coordenadas do B, 4 e 3, coordenadas do C, 6 e 2, e a última coluna eu escolho colocar o 1, porque a gente não está trabalhando na terceira dimensão aí do plano cartesiano, só em duas, tá? Bom, resolver determinante é uma outra questão, né? Tem várias formas de fazer isso. Eu prefiro fazer a cópia das duas primeiras colunas do lado de fora. Então, eu vou copiar as duas. E aí, eu vou multiplicar as diagonais principais, que são as de vermelho, que eu vou fazer em vermelho, e vou subtrair pelas diagonais secundárias, que eu vou fazer em azul. Então, vamos lá. Vou fazer aqui do ladinho, porque costuma dar uma expressão grandona, tá? Então, 2 vezes 3 vezes 1, 6. 4 vezes 1 vezes 6, mais 24. Então, lembrando, eu multiplico os números da diagonal e somo com a próxima diagonal, tá? Para terminar, 1 vezes 4 vezes 2, mais 8. E aí eu terminei as primeiras diagonais, as principais. Volto fazendo a multiplicação das diagonais secundárias, ó. 1 vezes 3 vezes 6. Só que para facilitar, é sempre menos a diagonal secundária, né? Eu vou colocar um menos, abre parênteses, faz tudo positivo para depois transformar o sinal. Isso garante que a gente erre menos nas operações de sinal, tá? Então vai ficar 6 vezes 3 vezes 1, 18. Diagonal secundária de novo. 2 vezes 1 vezes 2, mais 4. 4 vezes 4 vezes 1, mais 16. Tudo bem, gente? Somando essa parte vermelha aqui, que é a parte da diagonal principal, a gente tem 38. Menos, somando a parte em azul, também 38, certo? Resultado extraordinário final, zero. Ah, mas por que dá zero? Não está errado? Exatamente isso que a gente quer. O determinante dar zero significa que os pontos que eu tenho ali, que são A, B e C, são colineares. E tá aí provado, então, como que a gente faz
para determinar os pontos se eles são colineares. Tudo bem? Só mais uma coisinha que eu acho interessante a gente relembrar para você, caso você não lembre, tá? Quando a gente desconhece um ponto, vamos supor que eu queira escrever assim, quero saber se o ponto A, x, y, B, vamos usar o mesmo aqui, 4, 3, e C, 6 e 2, eu quero saber qual é a equação que faz esses pontos formarem uma reta. Adivinha o que eu faço? Coloco todas as coordenadas aqui no determinante, x e y, 4, 3, 6 e 2, resolvo o determinante, e aí eu vou ter uma expressão em função de x, y, ou seja, se eu resolver o determinante disso aqui, eu tenho a equação geral da reta. Tá? Então, o uso de determinante para nós é bem valioso. Não se preocupa com isso, porque isso vai ser um assunto para a gente trabalhar daqui, algumas aulinhas daqui a pouco, tá? Mas a princípio, o determinante ele é uma ferramenta que consegue provar para a gente se 3 pontos são ou não colineares. Muito bem, galera, terminamos então a aula 10, essa foi a parte 2. Qual é a orientação de vocês agora? Assista o vídeo novamente, pausando se for necessário. Faça anotações, anote as fórmulas, um resumo das definições e siga o roteiro de exercícios propostos lá na Agenda Edu, que são da apostila, tá? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido os conceitos. Qualquer dúvida, a gente vai ter um horário de atendimento e aí vocês podem solucionar todos os problemas. Tudo bem, gente? Bons estudos então, boa semana, até mais!